Eu estava sentada na mesa da cozinha, tomando meu café da manhã, quando meu filho Eduardo entrou pela porta com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Ele jogou um papel na minha frente com tanta força que derrubou minha xícara, e o café quente escorreu pela toalha que eu mesma tinha bordado anos atrás. Eu olhei para ele sem entender, e foi aí que ele abriu a boca e gritou as palavras que eu nunca vou esquecer. Acabou a mamata de morar de graça, minha velha. Essa casa é grande demais e você é um gasto desnecessário. Ou você paga o aluguel para morar aqui, ou vai para o meio da rua. Eu senti meu coração apertar dentro do peito, minhas mãos começaram a tremer, e eu olhei para o papel molhado de café. Era um contrato de aluguel. Meu próprio filho estava me cobrando para morar na casa que eu mesma construí com o suor do meu trabalho. Ele continuou gritando, dizendo que eu cheirava a pão velho, que eu desvalorizava o imóvel, que a presença de uma velha como eu espantava possíveis compradores. Eu não consegui falar nada, só consegui olhar para ele e pensar, como eu criei um monstro desses? Antes de eu continuar te contando o que aconteceu depois, eu preciso fazer uma pergunta para você que está me ouvindo agora. Você já passou pela dor de ser desvalorizada por alguém que você amou e sacrificou tudo? Já sentiu o peso da ingratidão de um filho que esqueceu de onde veio? Se a resposta é sim, então você vai entender cada palavra que eu vou dizer aqui. E se você ainda não deu aquele like no vídeo, eu peço por favor que você aperte esse botão agora, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa história vai te mostrar que a justiça, mesmo demorando, sempre chega para quem merece. Aqui no canal, a gente não conta histórias de coitadinhas. A gente conta histórias de mulheres que se levantaram e recuperaram a dignidade. E eu sou uma delas. Meu nome é Cleusa. Eu tenho 67 anos. E durante 40 anos da minha vida, eu acordei todos os dias às 3 da manhã para trabalhar na minha padaria. Não era uma padaria chique, dessas de shopping. Era uma padaria simples de bairro, mas era minha. Eu enfrentava o calor do forno, o peso dos sacos de farinha de 25 quilos, a farinha que entrava nos meus pulmões e fazia eu tossir a noite inteira. Eu amassava a massa até minhas mãos ficarem inchadas, eu assava pães, sonhos, broas, tudo o que você imaginar. E com o dinheiro que eu juntava ali, centavo por centavo, eu construí esse sobrado de 3 quartos onde a gente morava. Eu paguei cada tijolo, cada saco de cimento, cada metro de piso. Foram 12 anos economizando cada moeda para levantar essa casa. E tudo isso eu fiz sozinha, porque o pai do Eduardo saiu de casa quando o menino tinha 5 anos e nunca mais voltou. Eu não vou ficar aqui chorando por homem que não presta, isso não vem ao caso. O que importa é que eu criei meu filho com a força dos meus próprios braços. Eduardo sempre foi um menino difícil. Desde pequeno, ele queria as coisas de marca, tênis importado, roupa de grife, essas coisas que eu não podia dar. Ele estudou em escola pública a vida inteira, e eu fazia o possível para ele ter material bom, lanche decente, essas coisas que uma mãe faz. Quando ele terminou o ensino médio, eu perguntei se ele queria fazer faculdade, e ele virou para mim e disse que não, que faculdade era para otário, que ele ia ganhar dinheiro do jeito dele. Eu deixei, porque eu sempre respeitei as escolhas dele. Ele começou a se meter em negócios, essas coisas de revender produto, de investimento, de promessa de ficar rico rápido. E eu, como mãe boba que sempre fui, ajudei. Eu tirei dinheiro da poupança que eu guardava debaixo do colchão, 15 mil reais que eu juntei durante anos, e dei para ele investir num negócio que ele jurou que ia dar certo. Eu nunca mais vi esse dinheiro. Depois disso, ele veio mais 2 vezes pedindo emprestado. Eu dei mais 8 mil numa vez e 6 mil noutra. Eu achei que estava ajudando meu filho a crescer na vida. Eu não sabia que estava criando um parasita. Os anos foram passando e Eduardo continuou morando comigo naquele sobrado que eu construí. Ele nunca ofereceu R$1 para ajudar nas contas. Nunca comprou 1 quilo de arroz. Nunca pagou a conta de luz. Ele dizia que estava construindo o patrimônio dele, que estava investindo no futuro. Mas eu via a verdade. Eu via ele saindo de casa de terno caro, com relógio brilhando no pulso, dirigindo um carro que eu sabia que estava financiado. Ele postava foto em restaurante chique nas redes sociais, fingia uma vida que ele não tinha, e quando chegava em casa, mal olhava na minha cara. Eu continuava acordando às 3 da manhã para trabalhar na padaria, e ele acordava meio-dia, reclamando que o café que eu deixava pronto estava frio.
A primeira vez que eu senti que algo estava muito errado foi numa terça-feira de manhã. Eu estava na padaria, atendendo os clientes da madrugada, aquele pessoal que trabalha cedo e passa para comprar pão quentinho, quando o meu celular tocou. Era um número estranho. Eu atendi, e do outro lado uma voz grossa de homem perguntou: "A senhora é mãe do Eduardo?" Meu coração gelou. Eu pensei que tinha acontecido um acidente, que meu filho estava no hospital, essas coisas que mãe pensa. Eu respondi que sim, e o homem disse: "Então a senhora avisa para esse caloteiro que se ele não pagar os 12.000 reais que ele deve até sexta-feira, eu vou na casa dele buscar. E quando eu for buscar, não vai ser só o dinheiro não." Ele desligou na minha cara. Eu fiquei parada ali, com o telefone na mão, tremendo. 12.000 reais. Meu filho devia 12.000 reais para um agiota. Quando eu cheguei em casa naquela noite, Eduardo estava na sala, mexendo no celular. Eu sentei na poltrona na frente dele e perguntei, com a voz mais calma que eu consegui: "Eduardo, você deve dinheiro para alguém?" Ele nem levantou os olhos do celular. "Todo mundo deve dinheiro para alguém, mãe. Isso é coisa de adulto. Você não entenderia." Eu senti a raiva subir, mas engoli. Eu perguntei de novo: "Você deve 12.000 reais?" Dessa vez ele olhou para mim e o olhar dele era de desprezo puro. "Quem te ligou? Foi aquele idiota do Marcão? Não se mete na minha vida, mãe. Eu resolvo meus problemas." Eu falei que aquele homem tinha ameaçado ele, e Eduardo deu risada. Deu risada na minha cara e disse: "Relaxa, velha, eu tenho um plano. Sempre tenho um plano." Mas eu vi o nervosismo nos olhos dele. Eu vi que ele estava mentindo. As ligações de cobrança começaram a chegar direto. De manhã, de tarde, de noite, toda hora o telefone fixo de casa tocava. E quando eu atendia, sempre era alguém procurando o Eduardo. "Ele não está", eu dizia, e do outro lado vinham palavrões, xingamentos, ameaças. Teve um dia que tocaram a campainha às 7 da noite, e quando eu abri a porta, tinha 2 homens enormes parados ali. "Cadê o Eduardo?" um deles perguntou. Eu disse que ele não estava, e o homem encostou a mão na porta, impedindo que eu fechasse. "Então você avisa para ele que a gente não vai ficar esperando para sempre. Ou ele paga, ou a gente toma o que é nosso." Eu perguntei o que eles queriam dizer com isso, e o outro homem apontou para o sobrado e disse: "Essa casa aqui, por exemplo, vale uma boa grana, não vale?" Eu senti minhas pernas fraquejarem. Eu fechei a porta tremendo e encostei nela, respirando fundo. Meu filho estava tão afundado em dívidas que agiotas estavam de olho na minha casa. Eu tentei conversar com Eduardo de novo, mas ele não me ouvia. Ele ficava trancado no quarto dele a maior parte do dia. Saía de madrugada, voltava de madrugada. Quando a gente se cruzava na cozinha, ele mal falava comigo. E foi aí que começou a mudança de verdade. Começou devagar, com pequenas crueldades. Ele parou de comer a comida que eu fazia. Dizia que comida de pobre dava azia nele. Ele trazia marmita de restaurante caro e comia sozinho no quarto. Quando eu reclamava do desperdício, porque eu tinha feito comida para ele, ele retrucava: "Ninguém mandou você fazer. Eu não pedi." Teve uma noite que eu esqueci a luz da cozinha acesa. Eu tinha voltado cansada da padaria, tomei banho e dormi. No dia seguinte, Eduardo desceu berrando: "Você sabe quanto custa a luz nessa casa? Você acha que dinheiro nasce em árvore?" Eu olhei para ele sem acreditar. Eu, que pagava todas as contas daquela casa sozinha, estava sendo cobrada por uma luz esquecida. Eu respirei fundo e falei: "Eduardo, quem paga a conta de luz aqui sou eu. Sempre fui eu." Ele deu um sorriso torto e respondeu: "Pois é, mãe, mas isso vai mudar em breve." As coisas pioraram rápido depois disso. Eduardo começou a trazer gente estranha para dentro de casa. Homens de terno, com pasta executiva, que olhavam para o sobrado como se estivessem avaliando cada centímetro. Eu perguntava quem eram aquelas pessoas, e Eduardo respondia: "São sócios meus, não se mete." Mas eu via os olhares deles. Eles mediam as paredes com aquelas trenas a laser, tiravam foto dos cômodos, anotavam coisas em cadernetas. Eu comecei a desconfiar que meu filho estava tramando algo. Foi numa quinta-feira que eu descobri a primeira verdade. Eu estava varrendo o quarto dele, porque Eduardo tinha saído e deixado uma bagunça danada, quando eu vi um envelope embaixo da cama. Eu não sou de mexer nas coisas dos outros, mas alguma coisa dentro de mim disse para eu olhar. Eu peguei o envelope e abri. Eram documentos, contratos, propostas de venda de imóvel. O endereço era o da minha casa.
Meu filho estava tentando vender a casa por R$ 350 mil sem eu saber. Tinha até a assinatura dele falsificada como se ele fosse o dono. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eu sentei na cama dele, com aqueles papéis na mão, e chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção. Como um filho podia chegar a esse ponto? Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, eu estava esperando ele na sala, com os documentos em cima da mesa de centro. Ele entrou, viu os papéis e a cara dele ficou vermelha. "Você mexeu nas minhas coisas?" ele gritou. Eu levantei, olhei nos olhos dele e falei com uma calma que eu não sabia que eu tinha. "Você está tentando vender a minha casa pelas minhas costas." Ele riu. Ele teve a cara de pau de rir na minha cara e dizer: "Sua casa? Você acha mesmo que essa casa é sua? Quem mora aqui sou eu. Quem cuida disso aqui sou eu. Você é só uma velha que fica atrapalhando." Eu senti vontade de bater nele. Eu, que nunca bati no meu filho, senti vontade de acertar um tapa naquela cara de arrogante. Mas eu não fiz nada. Eu só peguei os papéis, guardei e falei: "Eu vou te dar uma chance de parar com isso. Uma única chance." Ele cruzou os braços e perguntou: "Ou o quê? Você vai me expulsar? Você não tem coragem, mãe. Você nunca teve." Ele estava certo. Naquele momento eu não tinha coragem. Mas alguma coisa mudou dentro de mim naquela noite. Alguma coisa se quebrou. Porque eu percebi que o meu filho não era mais o menino que eu criei. Ele era um estranho perigoso morando dentro da minha casa. Os dias seguintes foram horríveis. Eduardo parou de falar comigo completamente. Ele entrava e saía como se eu fosse invisível. E foi aí que aconteceu o pior. Foi numa tarde de sábado. Eu estava na padaria fechando o caixa quando a carteira do correio passou e entregou uma correspondência registrada. Era para Eduardo. Eu assinei e levei a carta para casa. Quando eu cheguei, ele estava lá e eu entreguei para ele. Ele abriu, leu e a cara dele ficou branca. Branca mesmo, como se tivesse visto um fantasma. Eu perguntei o que era e ele gritou: "Não é da sua conta!" Ele rasgou a carta em pedaços pequenos e jogou tudo no lixo. Mas eu vi o cabeçalho antes dele rasgar. Era uma notificação judicial. Pensão alimentícia. Ameaça de prisão. Meu filho tinha um filho. Meu filho era pai. E ele estava devendo pensão alimentícia. Eu esperei ele sair de casa, catei os pedaços da carta do lixo e juntei tudo na mesa da cozinha, como se fosse um quebra-cabeça. Levou quase 1 hora, mas eu consegui ler tudo. O nome da mãe era Beatriz. O nome do menino era Leonardo, 5 anos. A notificação dizia que Eduardo estava com 8 meses de pensão atrasada, totalizando R$ 9.600, e que se ele não pagasse em 30 dias, ele seria preso. Eu segurei aquele papel com as mãos tremendo. Eu tinha um neto. Um neto de 5 anos que eu nunca conheci. Eu não dormi naquela noite. Eu fiquei deitada na cama, olhando para o teto, tentando processar tudo. Meu filho tinha abandonado uma criança. Tinha uma mulher por aí criando um menino sozinha, e Eduardo fingia que nada daquilo existia. E o pior, ele estava me tratando como lixo, me ameaçando, tentando me roubar, enquanto ele próprio era um criminoso, um pai que abandona o filho. Eu senti nojo. Nojo mesmo, daquele tipo que dá vontade de vomitar. No dia seguinte, eu tomei uma decisão. Eu ia descobrir quem era essa Beatriz e onde ela morava. Eu tinha direito de conhecer meu neto. Eu peguei o celular, entrei num grupo de mães do bairro no WhatsApp e perguntei se alguém conhecia uma moça chamada Beatriz, que trabalhava como manicure e tinha um filho pequeno. Em menos de 10 minutos, 3 mulheres responderam: "Conheço sim, Cleusa. Ela trabalha no salão da Rua das Flores. Moça batalhadeira, coitada, cria o menino sozinha." Meu coração apertou. Eu agradeci. Fechei a padaria mais cedo naquele dia e fui até o salão. Quando eu cheguei lá, tinha uma moça nova, de uns 28 anos, atendendo uma cliente. Cabelo preso num coque, unha feita simples, roupa limpa, mas desgastada. Eu perguntei se ela era a Beatriz, e ela levantou os olhos para mim com um olhar cansado. "Sou eu. A senhora quer marcar horário?" Eu respirei fundo e falei: "Eu sou Cleusa, mãe do Eduardo." A escova que ela estava segurando caiu no chão. Ela ficou pálida e eu vi o medo nos olhos dela. "Eu não vim te cobrar nada", eu disse rápido. "Eu nem sabia que você existia. Eu nem sabia que o Leonardo existia. Eu só quero conversar." A gente conversou naquela tarde. Beatriz me contou tudo. Ela tinha conhecido Eduardo há 7 anos, num bar.
Ele se apresentou como investidor, pagou a conta, foi charmoso, essas coisas que o homem cafajeste faz. Eles namoraram por 1 ano e ela engravidou. Quando ela contou para ele, Eduardo ficou feliz no começo. Mas quando o Leonardo nasceu e foi diagnosticado com autismo leve aos 2 anos, Eduardo mudou. Ele começou a faltar nos finais de semana, a inventar desculpa. E um dia, ele simplesmente sumiu. Bloqueou o número dela, mudou de endereço, desapareceu. Beatriz entrou na justiça, conseguiu a pensão alimentícia, mas Eduardo nunca pagou 1 centavo. Ela criava o menino sozinha, trabalhando 10 horas por dia no salão, às vezes fazendo unha em casa de madrugada para conseguir pagar as terapias do Leonardo. Eu chorei. Chorei ali na frente dela, sem vergonha nenhuma. Eu pedi desculpa por tudo que meu filho tinha feito, e eu perguntei se eu podia conhecer meu neto. Beatriz hesitou. Ela tinha medo que eu fosse igual ao Eduardo. Mas eu olhei nos olhos dela e disse: eu passei a vida inteira trabalhando para dar dignidade para o meu filho e ele se tornou um monstro. Eu não vou deixar meu neto crescer sem saber que tem uma avó que se importa com ele. Ela aceitou. Eu conheci o Leonardo numa terça-feira à tarde. Beatriz me levou até a casa dela, um apartamento pequeno de 2 cômodos num prédio velho. O menino estava sentado no chão da sala, brincando com uns carrinhos, organizando eles em fileira por cor. Quando ele me viu, ele não olhou diretamente nos meus olhos, mas ele sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. Eu me ajoelhei no chão do lado dele e perguntei se eu podia brincar junto. Ele pegou um carrinho azul e colocou na minha mão. E naquele momento, eu senti um amor que eu não sentia há anos. Amor verdadeiro, puro, sem interesse. Aquele menino, com os olhinhos brilhando, mexendo nas mãozinhas de um jeito repetitivo que era só dele, era mais digno, mais humano, mais bondoso do que o meu próprio filho jamais foi. Eu passei a visitar o Leonardo toda semana. Eu levava pão quentinho da padaria, levava brinquedo, ajudava a Beatriz com as contas quando eu podia. E a cada visita, a minha raiva do Eduardo crescia. Como ele podia ter abandonado aquele menino? Como ele podia ter vergonha de um filho tão especial, tão puro? E como ele tinha coragem de me humilhar, de tentar me roubar, enquanto ele mesmo era um criminoso? Foi depois de uma dessas visitas que eu tomei a decisão final. Eu estava voltando para casa, no ônibus, olhando pela janela, quando eu pensei: eu vou acabar com ele. Eu vou mostrar para esse menino quem ele realmente é. E eu comecei a planejar. Primeiro, eu fui num cartório e tirei cópia autenticada de todos os documentos da casa. Escritura, matrícula do imóvel, tudo que provava que aquele sobrado era meu, só meu, pago com o meu suor. Depois, eu procurei um advogado. Eu não tinha dinheiro sobrando, mas eu tinha uma poupança secreta que eu escondi num banco diferente, uma poupança que o Eduardo não sabia que existia. Eram 23 mil reais que eu guardei ao longo dos anos, juntando moeda por moeda, escondendo do meu filho. Eu usei 5 mil desses reais para pagar a consulta do advogado e os custos iniciais do processo. O advogado, Dr. Marcelo, foi claro comigo. Ele disse: Dona Cleusa, a senhora tem 2 opções. A primeira é expulsar seu filho de casa. A segunda é fazer uma doação do imóvel para o seu neto, com cláusula de reversão, e assim garantir que o Eduardo nunca ponha as mãos nessa casa. Eu escolhi a segunda. Eu escolhi proteger o Leonardo, porque eu percebi que essa casa nunca foi para mim. Ela sempre foi para a família. E a minha família verdadeira era aquele menino de 5 anos que organizava carrinhos por cor. O Dr. Marcelo preparou tudo. Ele entrou em contato com a advogada da Beatriz, juntou as notificações de pensão atrasada, reuniu as provas de que Eduardo era um pai omisso. E ele preparou a documentação de doação com cláusula de reversão. A casa seria doada para o Leonardo, mas como ele era menor de idade, a Beatriz seria a tutora legal do imóvel até ele completar 18 anos. E mais, Eduardo seria notificado judicialmente que ele tinha 15 dias para desocupar o imóvel, porque ele estava morando irregularmente numa propriedade que agora pertencia ao filho que ele abandonou. Enquanto tudo isso estava sendo preparado nos bastidores, Eduardo continuou com as humilhações. Ele começou a trazer mais gente para avaliar a casa. Ele me tratava como se eu fosse uma empregada. Teve um dia que ele mandou eu limpar o quarto dele. E quando eu disse que não ia fazer isso, ele ameaçou: então você que se vire, porque daqui a pouco você não vai ter quarto nenhum para limpar.
Eu fingi que estava com medo. Eu baixei a cabeça, mordi a língua e deixei ele pensar que tinha ganhado. E então chegou o dia. O dia que eu tinha esperado por semanas. Era uma sexta-feira de manhã. Eu estava na cozinha tomando café quando Eduardo desceu as escadas com 2 homens de terno. Ele estava sorrindo, aquele sorriso arrogante que me dava vontade de arrancar. Ele sentou na mesa, pegou um papel da pasta de um dos homens e jogou na minha frente. "Assina aqui", ele disse. Era um contrato de aluguel. R$ 500 por mês para eu morar num quarto da minha própria casa. Eu olhei para ele, olhei para os homens de terno e senti a raiva ferver. Mas eu não explodi. Eu só sorri. Um sorriso calmo, tranquilo, e falei: "Eduardo, antes de eu assinar qualquer coisa, eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que eu nunca tive coragem de te contar antes." Ele franziu a testa. "O que é agora, mãe? Mais um draminha?" Eu continuei sorrindo. Eu sei quem é o Leonardo. A cor sumiu do rosto dele. Os homens de terno se entreolharam, sem entender nada. Eduardo gaguejou. O que você está falando?" Eu me levantei, peguei minha bolsa e tirei de dentro dela uma foto. Uma foto que eu tinha tirado com o Leonardo na semana passada. A gente estava no parquinho, ele segurando um picolé, eu abraçada com ele. Eu coloquei a foto na frente do Eduardo e disse: "Esse é o meu neto. O filho que você abandonou porque você teve vergonha de um menino especial. O filho que você deixou para trás porque você é um covarde." Eduardo tentou pegar a foto, mas eu segurei. "Você sabia que ele é autista?" Eu perguntei. "Você sabia e mesmo assim abandonou. Você deixou uma mulher batalhadora criando esse menino sozinha, enquanto você fica aqui tentando me roubar, tentando vender a minha casa, fingindo ser um homem de sucesso. Mas você sabe o que você é de verdade, Eduardo. Você é um fracassado, um pai ausente, um ladrão e um covarde." Foi nesse momento que a campainha tocou. Eduardo olhou para a porta, olhou para mim e pela primeira vez na vida eu vi medo genuíno nos olhos dele. Ele sabia que alguma coisa estava errada. Ele sabia que eu não estava blefando. Eu me levantei devagar, guardei a foto na bolsa e fui até a porta. Quando eu abri, tinha 3 pessoas paradas ali. A Beatriz, segurando a mão do Leonardo, e um homem de terno escuro com uma pasta executiva debaixo do braço. "Bom dia, dona Cleusa", o homem disse. "Eu sou o oficial de justiça Roberto Silva. Vim fazer a entrega de uma notificação e executar uma ordem de despejo." Eu abri a porta completamente e deixei eles entrarem. O Leonardo olhou para mim e sorriu aquele sorriso pequenininho dele, e meu coração se encheu de força. Beatriz estava pálida, nervosa, mas eu segurei a mão dela e sussurrei: "Fica calma, está tudo certo." Quando eles entraram na sala, Eduardo se levantou num pulo, derrubando a cadeira. A cara dele estava vermelha, as veias do pescoço saltadas. "O que é isso? O que você está fazendo, mãe?" Ele olhou para Beatriz e praticamente cuspiu as palavras. "O que você está fazendo aqui? Quem mandou você vir na casa da minha mãe?" Beatriz deu um passo para trás, assustada, mas eu me coloquei na frente dela. "Ela está aqui porque eu chamei", eu disse, olhando bem nos olhos dele. "Ela está aqui porque essa casa não é mais minha, e com certeza não é sua." O oficial de justiça abriu a pasta dele e tirou um documento. Ele leu em voz alta, naquele tom formal de quem já fez isso 1000 vezes. "Eduardo Henrique da Silva, por meio desta notificação, fica cientificado de que o imóvel situado na Rua das Acácias, número 243, foi legalmente doado ao menor Leonardo Augusto da Silva, de 5 anos de idade, filho do notificado com a senhora Beatriz Oliveira da Silva, conforme a escritura pública de doação registrada em cartório no dia 22 de outubro. O senhor tem o prazo de 15 dias para desocupar o imóvel, sob pena de remoção forçada." O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Os 2 homens de terno que estavam com Eduardo se levantaram desconfortáveis, pegaram as pastas deles e saíram sem dizer uma palavra. Eles não queriam se meter naquilo. Eduardo ficou parado, boca aberta, olhando para o oficial de justiça como se ele estivesse falando em outra língua. Isso é mentira", ele gaguejou. "Essa casa é da minha mãe. Ela não pode ter doado. Ela não pode..." Eu tirei da minha bolsa a cópia da escritura de doação e joguei em cima da mesa, na frente dele. "Eu posso sim, e eu fiz. Essa casa agora pertence ao Leonardo, ao filho que você abandonou.
ao neto que eu conheci e amo mais do que eu jamais imaginei que poderia amar alguém de novo. Eduardo pegou o documento com as mãos tremendo. Ele leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como se esperasse que as palavras mudassem. Ele olhou para mim com um ódio que eu nunca tinha visto. Você está louca! Você enlouqueceu, sua velha! Eu vou na justiça, eu vou derrubar isso, eu vou... O oficial de justiça interrompeu ele. O senhor pode tentar contestar, mas devo avisá-lo de que a doação foi feita em perfeita legalidade. Dona Cleusa estava em pleno domínio de suas faculdades mentais. Passou por avaliação psicológica, conforme exigido em casos de doação a descendentes, e a doação foi aceita pela tutora legal do menor, a senhora Beatriz. Além disso, ele tirou outro documento da pasta. O senhor está sendo notificado também de uma ação de execução de alimentos. O senhor deve a quantia de R$ 9.600 referente a 8 meses de pensão alimentícia atrasada. O senhor tem 15 dias para quitar o débito ou será decretada sua prisão civil. Eduardo cambaleou. Ele literalmente cambaleou para trás e sentou na cadeira, a cabeça entre as mãos. Não, isso não pode estar acontecendo. Eu me aproximei dele, me abaixei até ficar na altura do rosto dele e falei bem baixinho, só para ele ouvir. Você tentou me humilhar. Você tentou me expulsar da minha própria casa. Você me chamou de velha inútil. Disse que eu cheirava a pão velho, que eu era um estorvo. Mas você esqueceu de uma coisa, Eduardo. Você esqueceu que eu sou a mulher que te criou. Eu sei exatamente quem você é. Eu sei de todas as suas mentiras, de todas as suas dívidas, de todos os seus fracassos. E eu sei do seu pior segredo. Você abandonou seu próprio filho porque você teve vergonha dele. Eduardo levantou a cabeça e eu vi lágrimas nos olhos dele, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de desespero, de perceber que ele tinha perdido tudo. Eu não tive vergonha dele, ele sussurrou. Eu não queria aquela vida. Eu não queria ser pai de uma criança especial. Eu não estava preparado. Eu senti nojo. Nojo físico. Aquele nojo que dá ânsia. Eu me afastei dele e falei alto, para todo mundo ouvir. Você não estava preparado para ser pai, mas estava preparado para tentar me roubar. Estava preparado para me humilhar. Estava preparado para falsificar documentos e tentar vender a minha casa pelas minhas costas. Você é um covarde, Eduardo. E covardes não merecem nada. Beatriz se aproximou, ainda segurando a mão do Leonardo. Ela olhou para o Eduardo e pela primeira vez desde que eu conheci ela, eu vi força naqueles olhos cansados. Você me deixou sozinha, ela disse, a voz tremendo, mas firme. Você me deixou sozinha criando nosso filho, passando necessidade, trabalhando 12 horas por dia para pagar as terapias dele. Você bloqueou meu número, sumiu, fingiu que a gente não existia. E agora você está aí, chorando, porque perdeu uma casa. Mas você sabe o que você perdeu de verdade? Você perdeu a chance de conhecer o menino mais incrível do mundo. Ela se abaixou e abraçou o Leonardo, que estava olhando para tudo com aqueles olhinhos curiosos. Você perdeu a chance de ver ele dando os primeiros passos, falando as primeiras palavras, sorrindo pela primeira vez. Você perdeu tudo o que importa porque você é vazio por dentro. Eduardo não respondeu. Ele ficou ali sentado, a cabeça baixa, os ombros caídos. O oficial de justiça entregou para ele as notificações oficiais, pediu a assinatura dele como prova de que foi notificado e saiu. Antes de ir embora, ele olhou para mim e disse: "A senhora fez a coisa certa, dona Cleusa. Esse menino vai ter um futuro melhor agora." Eu agradeci, e quando a porta fechou, eu me virei para o Eduardo e disse: "Você tem 15 dias para sair. Leve suas coisas, leve suas roupas caras, leve seus relógios falsos e vá embora, porque aqui você não mora mais." Nos dias seguintes, Eduardo tentou de tudo. Ele tentou me convencer de que ia mudar, que ia pagar a pensão, que ia ser um pai melhor. Ele chorou, ele implorou, ele prometeu mundos e fundos, mas eu não cedi. Eu tinha visto a verdadeira face dele, e eu sabia que nada daquilo era real. Era só desespero de quem perdeu tudo. Ele tentou entrar em contato com advogados para contestar a doação, mas todos disseram a mesma coisa. Não tinha o que fazer. A doação tinha sido feita legalmente. Eu estava em perfeitas condições mentais, e ele não tinha direito nenhum sobre o imóvel. No 10º dia, Eduardo fez a última tentativa. Ele chegou em casa bêbado, no meio da noite, batendo na porta e gritando: "Abre essa porta!
Abre! Essa casa é minha! Eu cresci aqui! Você não pode fazer isso comigo! Eu não abri. Eu liguei para a polícia. Quando os policiais chegaram, Eduardo ainda estava lá, chutando a porta, berrando. Eles deram voz de prisão para ele por perturbação da ordem e desacato. Ele passou a noite na delegacia. No dia seguinte, quando ele foi solto, ele veio buscar as coisas dele. Ele não olhou na minha cara. Só encheu 2 malas com roupas e foi embora. Eu nunca mais vi ele depois disso. A notícia de que Eduardo devia pensão se espalhou rápido. Num bairro pequeno como o nosso, todo mundo fica sabendo de tudo. As pessoas que ele tinha enganado, fingindo ser um investidor de sucesso, começaram a cobrar. Ele devia dinheiro para metade do bairro. Teve gente que entrou na justiça. Teve gente que só cortou relação. Em 2 semanas, a vida de mentiras que ele construiu desmoronou completamente. O carro dele foi retomado pelo banco. O apartamento que ele alugou num bairro chique foi despejado porque ele não pagou 3 meses de aluguel. Ele teve que ir morar num quarto de pensão na periferia, dividindo banheiro com mais 5 pessoas. E quanto à pensão alimentícia, ele não pagou. Ele simplesmente não tinha como pagar. No 16º dia depois da notificação, a justiça decretou a prisão civil dele. Eu estava em casa quando a Beatriz me ligou chorando. Dona Cleusa, eles prenderam ele. A polícia acabou de prender o Eduardo. Eu perguntei se ela estava bem, se o Leonardo estava bem, e ela disse que sim. Ela não estava chorando de tristeza, ela estava chorando de alívio. Depois de 5 anos, Dona Cleusa, 5 anos ele me enrolando, fugindo, mentindo, e agora ele finalmente vai pagar pelo que fez. Eduardo ficou preso por 3 meses. Prisão civil por dívida de pensão alimentícia. Quando ele saiu, ele tentou entrar em contato comigo. Ele mandou mensagem. Ele ligou. Ele até apareceu na padaria uma vez. Eu não atendi. Eu bloqueei o número dele. E quando ele apareceu na padaria, eu pedi para ele sair. Você não é mais meu filho, eu disse, na frente de todo mundo. Meu filho morreu no dia que ele tentou me expulsar da minha própria casa. Você é um estranho para mim. Ele tentou argumentar, tentou dizer que tinha mudado, mas eu não quis ouvir. Eu virei as costas e continuei trabalhando. A vida mudou completamente depois disso. A Beatriz e o Leonardo se mudaram para o sobrado. No começo, Beatriz ficou meio sem jeito, achando que estava invadindo o meu espaço. Mas eu deixei claro para ela. Essa casa é do Leonardo. E enquanto ele for pequeno, é sua também. Vocês são minha família agora. A gente organizou tudo certinho. Beatriz ficou com o quarto grande do 2º andar, o Leonardo ficou com o quarto do meio e eu fiquei com o meu quarto de sempre, no térreo. A gente dividia as despesas da casa, cada uma pagando o que podia. Beatriz continuou trabalhando como manicure, mas agora ela não precisava mais pagar aluguel, então sobrava dinheiro para comida, para terapia do Leonardo, para roupa nova. E o Leonardo? O Leonardo virou a luz da minha vida. Todo dia, quando eu voltava da padaria de tarde, ele estava lá na sala, me esperando. Ele corria até a porta, me abraçava nas pernas e perguntava: Vó, trouxe pão? Eu sempre trazia. Pão quentinho, broa de milho, às vezes um sonho de doce de leite, que era o favorito dele. A gente sentava na mesa da cozinha e eu via ele comer devagar, saboreando cada pedaço, organizando as migalhas em fileirinha antes de jogar fora. Ele tinha aquele jeito especial dele de fazer as coisas, e eu achava lindo. Cada maneirismo, cada repetição, cada sorriso tímido era uma bênção. Eu comecei a levar o Leonardo na padaria de manhã cedo, nos finais de semana. Ele adorava ver o pão crescendo no forno. Ele ficava sentado num banquinho, observando a massa subir, e quando o pão ficava pronto, ele batia palminhas. Vó, o pão tá feliz, ele dizia. E eu ria, porque para ele tudo tinha sentimento. O pão ficava feliz quando crescia, a massa ficava triste quando não dava certo, o forno ficava cansado no final do dia. Era a forma dele de ver o mundo, e eu aprendi a ver o mundo pelos olhos dele também. A Beatriz floresceu. Ela que vivia cansada, estressada, sempre preocupada, começou a sorrir mais. Ela arrumou um emprego melhor, num salão maior, onde pagavam mais. Ela fez amizades, começou a sair de vez em quando, e toda vez que ela saía, eu ficava com o Leonardo. A gente assistia desenho, a gente brincava de montar quebra-cabeça, a gente fazia biscoito juntos na cozinha. Eu nunca fui tão feliz na minha vida quanto eu era naqueles momentos simples,
com aquele netinho especial que a vida me deu. Teve uma noite que eu nunca vou esquecer. Era aniversário do Leonardo, 6 anos. A Beatriz fez uma festinha pequena em casa, só com algumas crianças da terapia dele e as mães. Eu fiz o bolo, um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro que ficou lindo. Quando a gente cantou parabéns, o Leonardo soprou a velhinha e no meio da festa ele veio até mim, subiu no meu colo e falou bem baixinho: "Vó, eu te amo." Meu coração derreteu. Eu abracei ele tão forte, chorei tanto, que a Beatriz teve que vir me acalmar. "Eu também te amo, meu netinho," eu disse. "Eu te amo mais que tudo nesse mundo." E o Eduardo? Ele continuou tentando contato de vez em quando. Uma vez por mês, mais ou menos, ele mandava uma mensagem: "Mãe, me perdoa. Eu errei. Eu quero conhecer meu filho." Eu nunca respondi, porque eu sabia que ele não queria conhecer o filho. Ele queria se redimir, queria parecer uma pessoa melhor, queria limpar a consciência. Mas o Leonardo não era ferramenta de redenção para ninguém. Ele era uma criança que merecia ser amada incondicionalmente, não ser usado como moeda de troca para um pai que só apareceu quando perdeu tudo. Teve uma vez que o Eduardo apareceu na porta de casa. Foi num domingo de manhã. Eu estava fazendo café quando a campainha tocou. Quando eu abri a porta, ele estava lá, mais magro, com a roupa surrada, a barba por fazer. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. "Mãe, por favor," ele disse. "Eu só quero conversar. Eu só quero ver meu filho." Eu olhei para ele e senti nada. Nem raiva, nem pena, nem tristeza. Nada. "Você não tem filho aqui," eu disse. "Você abriu mão desse direito quando abandonou ele. Agora vai embora." Ele tentou empurrar a porta, mas eu segurei firme. "Eu vou chamar a polícia se você não sair agora." Ele recuou, os olhos cheios de lágrima. "Você não pode me impedir de ver meu filho. Eu tenho direitos." Eu dei risada. Uma risada seca, sem humor. "Você tem direito? Você que deve 9 meses de pensão? Você que foi preso por abandono? Você acha mesmo que tem algum direito? Vai embora, Eduardo. E não volta mais." Ele ficou ali parado por alguns segundos, e então virou as costas e foi embora. Eu fechei a porta e encostei nela, respirando fundo. Beatriz apareceu na escada, preocupada. "Ele foi embora?" ela perguntou. Eu assenti. "E não volta mais." Depois daquele dia, Eduardo parou de tentar. Ele sumiu de vez. Eu ouvi dizer que ele arrumou um emprego de vendedor numa loja de eletrodomésticos, que estava morando sozinho num apartamento minúsculo, que não tinha mais carro, não tinha mais nada. E eu não senti pena, porque ele tinha feito tudo aquilo com ele mesmo. Ele tinha escolhido a ganância, a vaidade, a mentira, e agora ele estava colhendo o que plantou. Os anos foram passando. O Leonardo cresceu, ficou mais independente, começou a frequentar uma escola especial onde ele se desenvolveu muito. Ele aprendeu a ler, a escrever, a fazer contas. Ele ainda tinha as dificuldades dele, as crises de ansiedade, os momentos de sobrecarga sensorial, mas a Beatriz e eu estávamos sempre lá para ajudar. E ele era tão inteligente, tão criativo, tão amoroso. Ele desenhava os desenhos mais lindos, ele contava histórias mirabolantes, ele fazia a gente rir todos os dias. Eu continuei trabalhando na padaria, mas agora eu tinha uma razão diferente para acordar todo dia às 3 da manhã. Eu não estava mais trabalhando para sustentar um filho ingrato. Eu estava trabalhando para garantir o futuro do meu neto. Eu estava juntando dinheiro para quando ele fosse mais velho, para a faculdade, para terapias, para o que ele precisasse. E todo centavo que eu juntava, eu guardava pensando nele. A Beatriz virou mais que uma nora para mim. Ela virou minha filha de coração. A gente conversava sobre tudo, dividia as responsabilidades da casa, apoiava uma a outra nos dias difíceis. Ela me ensinou a fazer unha e eu ensinei ela a fazer pão. A gente tinha uma parceria, uma amizade, um respeito mútuo que eu nunca tive com o Eduardo. E eu percebi que família não é só sangue. Família é quem está do seu lado, quem te respeita, quem te valoriza. Teve um dia que a Beatriz chegou em casa com um sorriso enorme no rosto. Ela tinha conhecido um homem bom, trabalhador, que aceitava o Leonardo de verdade. Ele era viúvo, tinha 2 filhos já crescidos e trabalhava como mecânico. Eu conheci ele numa tarde, quando ele veio buscar a Beatriz para um passeio. Ele apertou minha mão com firmeza, olhou nos meus olhos e disse:
A senhora criou uma mulher incrível, e o Leonardo é um menino especial. Eu vou cuidar bem dos dois. E ele cumpriu a promessa. Ele se tornou uma presença constante na casa, ajudava com o Leonardo, brincava com ele, tinha paciência nas crises. E o Leonardo gostava dele. Chamava ele de tio Carlinhos. Hoje, 4 anos depois de tudo que aconteceu, eu olho para minha vida e vejo que eu fiz a escolha certa. Eu poderia ter perdoado o Eduardo. Eu poderia ter dado mais uma chance para ele. Mas eu não fiz isso. E sabe por quê? Porque perdoar não significa aceitar desrespeito. Perdoar não significa deixar alguém te pisar de novo. Eu aprendi que a gente pode amar alguém e ainda assim escolher não ter essa pessoa na nossa vida. Eu amei o Eduardo. Eu amei o menino que ele foi. Mas eu não aceito o homem que ele se tornou. E quanto ao Leonardo, ele está com 10 anos agora. Um menino lindo, esperto, cheio de vida. Ele ainda pergunta sobre o pai de vez em quando. Vó, por que meu pai não vem me ver? E eu respondo com a verdade, adaptada para a idade dele. Porque seu pai ainda não aprendeu a ser um pai de verdade, meu amor. Mas você não precisa dele. Você tem eu, você tem sua mãe, você tem o tio Carlinhos, você tem um monte de gente que te ama de verdade. E ele aceita. Porque ele é amado, ele é valorizado, ele é visto. Eu ainda tenho a padaria, eu ainda acordo às 3 da manhã. Mas agora, quando eu volto para casa, eu não volto para um sobrado vazio, cheio de tensão e desamor. Eu volto para uma casa cheia de risadas, de abraços, de vida. Eu volto para o meu neto me esperando com um sorriso. Eu volto para Beatriz me contando sobre o dia dela. Eu volto para uma família de verdade. E o Eduardo? Ele continua por aí, na dele. Eu ouvi dizer que ele finalmente começou a pagar a pensão alimentícia, uns R$ 100 por mês, o mínimo que a justiça obrigou. Eu ouvi dizer que ele casou de novo, com uma mulher que não sabe de nada do passado dele. Eu ouvi dizer que ele continua fingindo ser o que não é. Mas isso não me importa mais. Ele não faz parte da minha vida. Ele não faz parte da vida do Leonardo. Ele é só um nome num documento. Nada mais. Eu aprendi nessa vida que a gente não deve lealdade a quem nos desrespeita, mesmo que essa pessoa seja nosso filho. Eu aprendi que dignidade não se negocia. Eu aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que a gente pode fazer é dizer não. Não, você não vai me humilhar. Não, você não vai morar de graça na minha casa enquanto me trata como lixo. Não, você não vai ter acesso ao seu filho só porque agora te convém. Não. E hoje, quando eu olho para o Leonardo brincando no quintal da casa que eu construí, da casa que agora pertence a ele, eu sei que eu fiz a coisa certa. Eu protegi quem merecia ser protegido. Eu amei quem merecia ser amado. Eu honrei o suor de 40 anos de trabalho duro e dei esse patrimônio para quem realmente ia valorizar. Não para um filho ingrato que só queria dinheiro, mas para um neto especial que me ensinou o que é amor verdadeiro. Então, para você que está me ouvindo agora, para você que talvez esteja passando por algo parecido, eu quero dizer uma coisa. Você não é obrigada a aceitar desrespeito só porque vem de família. Você não é obrigada a perdoar quem te machucou só porque é seu filho, seu marido, seu irmão. Você tem o direito de impor limites. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de proteger sua paz, sua dignidade, seu patrimônio, e não deixa ninguém te fazer sentir culpa por isso. Eu passei 40 anos da minha vida acordando às 3 da manhã, queimando as mãos no forno, respirando farinha, para construir uma vida digna. E quando meu filho tentou me tirar isso, eu não abaixei a cabeça. Eu lutei. Eu usei a lei a meu favor. Eu protegi o que era meu. E hoje eu durmo em paz, porque eu sei que eu fiz o certo. E se você está aí, ouvindo essa história, e se identificou com alguma parte dela, deixa aqui nos comentários de qual cidade e estado você é. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente não conta a história de vítima. A gente conta a história de mulher que se levantou, que recuperou a dignidade, que não aceitou migalha. E se a minha história te inspirou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque no final das contas, a maior lição que eu aprendi é essa. Não importa quantos anos você passou construindo, não importa quanto você deu, não importa quanto você amou. Se a pessoa não te valoriza, se a pessoa te desrespeita, se a pessoa só quer te usar, você tem todo o direito de virar as costas e seguir em frente.
E quando você faz isso, quando você escolhe a sua dignidade, é aí que a vida te recompensa. É aí que você encontra a família de verdade. É aí que você descobre que você sempre foi mais forte do que imaginava. Meu filho tentou me cobrar aluguel na casa que eu construí. Ele gritou que eu ia para a rua. Mas ele esqueceu de um detalhe. Ele esqueceu que mães também têm limites. E quando a gente atinge esse limite, quando a gente finalmente abre os olhos e vê quem realmente merece o nosso amor, não tem volta. Eu escolhi meu neto. Eu escolhi a Beatriz. Eu escolhi a dignidade. E eu nunca me arrependi. Essa é a minha história. E se ela tocou o seu coração de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever, de ativar o sininho. Porque histórias como essa precisam ser contadas. Mulheres como a gente precisam ser ouvidas. E juntas, a gente prova que não importa a idade, não importa quantas vezes a gente caiu, a gente sempre pode se levantar e recomeçar, com dignidade, com força e com a cabeça erguida.